Olá pessoal, terceirão, tudo bem aí com vocês? Hoje vamos fazer um pouquinho de aula de Física B. Vamos falar aí na aula 7. Vamos falar um pouquinho sobre lentes esféricas. Então peguem a apostila 2 de vocês lá na página 81, tá ok? Bom, como é que funcionam as lentes? Conforme a sua forma, pessoal, ela pode definir o tipo de lente que ela é, inclusive o seu nome. Aí na página 81 da apostila de vocês, se vocês verem aí, vocês vão olhar essa lente aqui, ó. Vocês podem perceber o seguinte, lembrando lá de espelhos, né? Vocês lembram que tem o espelho côncavo e o convexo. O côncavo é quando a parte espelhada é a de dentro do espelho e o convexo é o de fora, né? Então, nesse caso aqui, se a gente olhasse para essa lente, olhando da esquerda para a direita, ela lembra um espelho convexo, que a parte espelhada aqui lembra a parte de fora. E olhando da direita para a esquerda, pessoal, a mesma coisa. Então ela parece uma lente, um espelho convexo duas vezes, por isso o nome dela é lente biconvexa. Por outro lado, essa daqui, ela tem um lado plano e um outro lado convexo, então por isso ela se chama plano-convexa. Esse aqui, um lado côncavo e outro lado convexo, então ela se chama côncavo-convexa. Essas três lentes aqui de cima, pessoal, elas são chamadas de lentes de bordas finas. E o que isso muda? Bom, primeiro, por que bordas finas? Porque a borda ela é mais fina do que o corpo delas, nos três casos. E essas lentes, pessoal, imersas no ar, que é onde a gente usa mais as lentes, os óculos, elas funcionam como lentes convergentes. Convergente, para quem não lembra, ela aproxima os raios de luz. Então ela tem a função. Uma lupa, por exemplo, ela usa esses tipos de lentes aqui. Ela pode usar um desses tipos de lente, ok? Porque ela aproxima os raios de luz. Aqui embaixo, pessoal, agora você tem uma situação diferente. Você pode ver que a borda é mais grossa do que o corpo. Essas lentes são chamadas lentes de bordas grossas, ou também chamadas de lentes divergentes. Essas lentes aqui, quando a luz passa por elas, em vez dela aproximar os raios de luz, ela afasta. E aí, aqui, por exemplo, essa lente lembra um espelho côncavo dos dois lados, tanto desse quanto desse. Então é uma lente bicôncava. Aqui, uma lente de um lado plano, o outro lado lembra um espelho côncavo, então ela é plano-côncava. E essa daqui, pessoal, ela é convexa de um lado e côncava do outro. Então ela lembra uma lente convexo-côncava, ok? Bom, agora a gente precisa falar sobre como que funciona a luz nesses tipos de lentes. Aqui você tem um exemplo de uma lente de borda fina, é uma lente côncava, ok? Bom, você pode ver que todos os raios de luz, pessoal, que vem aqui paralela a esse pontilhado, quando ela bate na lente, ela converge, ou seja, ela se junta, ela se aproxima. Esse ponto aqui, pessoal, onde ela tocou, a gente chama isso aqui de foco, igual o lance dos espelhos, tá ok? Então todos os raios de luz eles se aproximam e se juntam no foco. Então se você pegasse essa lupa, por exemplo, para botar fogo num pedaço de papel, você deixa esse lado virado para o sol, a luz vai se juntar, e se você deixar o foco exatamente em cima do papel, esse raio de luz aqui concentrado pode gerar calor e pegar fogo, ok? Bom, mas e na lente divergente, como é que funciona? A lente divergente ela tá aqui, ó, borda grossa, o corpo fino. Os raios de luz aqui estão vindo paralelo ao pontilhado. Ela bate na lente e afasta. Professor, mas então isso aqui não vai juntar, não vai realizar calor, por exemplo? Não, isso aqui não vai concentrar os raios de luz. Professor, mas isso daqui então serve para quê? Bom, esse tipo de lente, pessoal, é justamente muito utilizado por quem tem miopia, né? O professor aqui que vos fala usa esse tipo de lente aqui. Mais para frente a gente vai entender o porquê, o que ele faz com a imagem, tá ok? Mas é importante a gente saber o que são cada tipo de lente, ok? Aqui são as lentes, como a gente representa, não vai desenhar a lente bonitinha toda hora. Toda vez que a gente for fazer uma lente convergente, pessoal, vocês podem perceber que a seta está virada para fora. No outro caso, as lentes divergentes, as bordas estão viradas, as setas estão viradas para dentro. Então, é isso que difere uma lente da outra. Lente convergente, lente divergente, ok? Bom, e o que acontece com os raios de luz? Olha só, um raio de luz que vem aqui e passa pelo centro, que a gente chama esse ponto O aqui, pessoal, de origem, ele passa e segue seu caminho, tanto na lente convergente quanto na lente divergente. Tá, ok. Mas e essa daqui? Olha só o que acontece, pessoal. O raio de luz que vem paralelo a esse pontilhado, quando ele bate na lente, ele atravessa. Só que ele atravessa passando pelo foco.
O caso da lente divergente, não. Ele bate na lente e abre. Ah, professor, mas ele abre para qualquer lado? Não. Ele abre como se tivesse passado pelo foco que está aqui atrás. Então, ele lembra muito a ideia de espelho convexo, né? Que a gente tinha que bater pelo foco e ele voltar. Só que aqui, o caso do raio de luz, ele não está voltando. Ele tá batendo, está atravessando, mas como se ele tivesse passado pelo foco. Do mesmo jeito que um raio de luz que vem do foco, pessoal, se ele passa por uma lente convergente, ele volta, ele atravessa paralelo. Aqui na lente divergente, se ele vai em direção ao foco, quando ele bater na lente, ele passa a passar paralelo, ok? Bom, e como é que a gente vai trabalhar isso? Vamos trabalhar aqui algumas situações. Eu quero trabalhar com vocês o exercício número 1 aí da apostila. A gente tem aqui uma máquina fotográfica, né? E ela projeta uma imagem. E aí ele fala o seguinte, que a distância dessa imagem, pessoal, é maior que 2 vezes o foco. Ah, e como é que fica isso? Bom, vocês podem perceber aqui que está no nosso corpo da nossa máquina fotográfica, né? Aqui está o foco. Esse aqui, pessoal, é o chamado de anteprincipal. Seria parecido com o centro do espelho côncavo e do espelho convexo. Então a gente tem aqui o foco, o anteprincipal. Ele falou que a distância do objeto é maior que 2 vezes o foco. Então daqui até aqui já tem o foco, daqui até aqui tem 2 vezes o foco. Essas distâncias, pessoal, são sempre iguais, tá? Tem o mesmo valor. Esse aqui são 10 centímetros, aqui também. Então já está aqui o nosso objeto, uma distância de 2 vezes o foco. Daqui. Ok, ah, professor, mas eu quero colocar para cá ou aqui. Não tem problema, pessoal. As características vão ser as mesmas, tá? Bom, primeiro raio de luz aqui. Vem paralela à linha pontilhada. Bateu na lente. Ela atravessa passando pelo foco. O outro raio de luz, pessoal, ela vem, passa pela origem aqui, ó, que é o ponto onde o pontilhado toca na lente, e segue reto. Onde esses 2 raios se encontrarem, pessoal, vai formar a nossa imagem. A nossa imagem, ela está aqui, ó. Ok, mas que imagem que é essa? Bom, a gente estudava quando a imagem se formava do mesmo lado do objeto, lá nos espelhos, ele era uma imagem real. No caso da lente, pessoal, é o contrário. Se a imagem se formou do outro lado da lente, trata-se então de uma imagem real, ok? Bom, as dimensões da imagem. Aqui o objeto ele tem 3 quadrinhos de altura, a imagem tem só 2. Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, elas são menores que o objeto. O dispositivo de captura da imagem deve ficar a uma distância d da lente. Tá o quê? A distância d tem que ser menor que 2f e maior que f. Quanto à orientação, a imagem ela é direita ou invertida? Bom, aqui a gente fez uma setinha apontando para cima. Se a imagem fosse uma setinha apontando para cima também, ela seria uma imagem direita. Mas nesse caso, como é uma setinha apontando para baixo, ela é uma imagem invertida, ok? Bom, e a número 2? O que ela pede, né? Quando um objeto é disposto diante de uma lente convergente a uma distância focal menor que a sua distância focal. Então o objeto agora ela não está mais 2 vezes distante do foco, mas ela está entre o foco e a própria lente. Ah, será que muda? Muda muita coisa. Olha só, os 2 raios que a gente vai usar. Vai paralelo, atravessou a lente passando pelo foco. E o outro passa pela origem. Você pode perceber que os 2 raios aqui, pessoal, eles só estão se afastando. Se você continuar eles aqui até o infinito, eles nunca vão se encontrar. Então o que a gente faz? A gente volta esses raios de luz, faz um pontilhado aqui atrás. Porque se para cá eles estão abrindo, quer dizer que aqui para trás eles estão fechando. Aí chega uma hora que eles vão se encontrar. Aqui onde eles se encontraram, pessoal, formou a nossa imagem, está aqui. Essa imagem, como ela se formou do mesmo lado que o objeto, a sua natureza é uma imagem virtual. As dimensões da imagem são... Bom, aqui a gente já pode perceber que a imagem é bem maior que o objeto. Então elas são maiores. Ah, quanto à orientação, essa imagem ela é o quê? Meu objeto é uma setinha para cima. A imagem se formou do pontilhado também para cima. Então ela vai ser uma imagem, pessoal, direita. Está na mesma direção ali que a imagem, ok? Bom, eu quero que depois vocês tirem foto dessa atividade aí feita na apostila de vocês, ok? E no caderno de exercícios... Eu quero que vocês peguem lá na página 138, capítulo 7, os exercícios do 1 ao 5, pessoal. Tá ok? Brigadão. Não esquece de dar o like lá.